Meus amados, por gentileza, abram vossas Bíblias na primeira carta do apóstolo Pedro. Fica lá para o final da Bíblia. Se você abrir em Apocalipse e vier de ré, você vai chegar mais fácil. Aí você passa por Judas, passa as 3 de João, e aí você vai chegar nas de Pedro. E vamos ler na primeira. Amém? Aproveitar, vou pedir quem está acompanhando pelo YouTube, aquele like, aquele engajamento aí, para o YouTube levar para mais pessoas a palavra de Deus. Quem está aqui também presencialmente, pode também clicar aí na transmissão do YouTube, abrir rapidinho o aplicativo, clicar, dar o like, porque isso ajuda a espalhar a palavra de Deus. Primeira Pedro, meus amados, abriu aí? Vamos ler juntos no capítulo 2, a partir do versículo 4. 1 Pedro 2,4 diz assim: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meus amados, Pedro, usando vários textos do Antigo Testamento, demonstrando, que estudou a palavra de Deus. Isso é muito legal, porque lá em Atos 4,13, diz que ele era um homem iletrado e de pouca cultura, mas sendo encontrado por Cristo, ele se dedicou ao estudo e recebeu do Senhor sabedoria, para compreender a palavra. E compilando vários textos bíblicos da Antiga Aliança, ele nos fala coisas muito preciosas aqui. E a primeira coisa que ele nos fala é que existem duas posições muito antagônicas a respeito de Jesus. Pessoas que creem em Jesus e o aceitam como a pedra fundamental da obra de Deus na terra, como a pedra angular. A pedra angular na antiguidade era a pedra que fundamentava a construção. Eles construíam pedra sobre pedra, e a pedra angular era a pedra principal que dava sustento a todas as outras. Então tem pessoas que acreditam, que se firmam nessa verdade, que firmam a sua vida nessa verdade, que se movem tendo Jesus como pedra fundamental, uma pedra viva. Mas tem pessoas que rejeitam. E é interessante que as pessoas que rejeitaram, elas a princípio eram pessoas que estavam buscando a Deus, eram os construtores da obra de Deus. Pedro fala, os construtores rejeitaram. Isso, quando ele fala isso, ele está apontando para o Salmo 118, versículo 22, que fala dessa profecia. Uma pedra que os construtores rejeitariam, mas se tornaria a pedra fundamental.
Pedro vai dizer isso na face do Sinédrio, a liderança judaica da época. Em Atos 4:11, ele fala: vocês, construtores de vocês, rejeitaram Jesus, e a pedra que vocês desprezaram se tornou a pedra principal da obra de Deus. Então, a gente tem que entender que é possível você ter até uma boa intenção, é possível você até buscar a Deus, mas em seu coração rejeitar Jesus como sendo pedra fundamental. Os construtores da época fizeram isso. Jesus disse a mesma coisa aos líderes judeus no templo em Mateus 21, a partir do versículo 42, ele cita o mesmo Salmo 118 e diz: vocês rejeitaram a pedra e ela se tornou a pedra fundamental. E ele fala mais: o reino está sendo tirado de vocês. Vocês até estavam construindo no reino de Deus, mas o reino está sendo tirado de vocês porque vocês não querem fundamentar a construção de vocês no único fundamento possível para o reino de Deus, que no caso é o próprio Jesus. E aí eu queria que você refletisse numa pergunta agora. Assim, eu sei que você não rejeitou Jesus. Acho muito difícil isso, que você rejeite Jesus, tal qual os construtores da época, que os líderes judeus da época de Jesus. Porque senão você não estaria aqui num domingo de manhã. A não ser que alguém tenha te forçado a vir para cá. Se alguém te prometeu um sorvete depois do culto, não sei. Mas provavelmente se você vem aqui, você não rejeitou. Mas entre a rejeição e o fundamentar-se em Jesus como pedra principal da sua vida, existem várias posições possíveis. Não rejeitar Jesus não quer dizer que você fundamente a sua vida nele. Então eu queria que você pensasse agora: que função de fato Jesus o Cristo, esse personagem histórico e esse homem que centraliza as Escrituras, que função de fato esse homem exerce na minha vida? E eu sei que você quer acertar, todo mundo quer acertar. Você quer falar: não, pastor, ele é a minha pedra fundamental. Mas agora ainda não, no final talvez. Agora, não tente dar a resposta certa não, mas tente achar a verdadeira. Pensa aí. De fato, quem Jesus é? Qual o papel que ele exerce na sua vida assim, de fato? Não só em teoria, mas na sua prática, na sua praxis. Qual o papel que Jesus exerce na sua vida? Antes da gente responder isso, é importante a gente pensar quem ele é para a gente. Que é uma outra pergunta muito importante. Quem você pensa que é Jesus? Nós sabemos o que a Bíblia diz sobre Jesus. Mas eu quero que você pense agora quem você de fato acredita que ele é. E não tenha medo de pensar, não. Pastor, eu tenho medo de pensar isso e ofender ele. Não. Pense, porque assim várias visões sobre Jesus são possíveis. E muitas pessoas bem intencionadas viram Jesus de formas muito diferentes. Por exemplo, em Mateus 16, o Senhor perguntou aos discípulos: o que os homens dizem que eu sou? E diziam dele coisas boas. Alguns rejeitavam, diziam que ele era endemoniado. Mas outros diziam coisas boas dele, tipo: ele é João Batista reencarnado, ele é Jeremias, ele é um dos profetas. Então isso são coisas boas sobre ele. Mas ele não é essa pedra fundamental toda, sabe? Mas ele é importante, ele está ajudando. E muitas pessoas veem Jesus assim, sabe? Uma pessoa legal, uma pessoa boa, uma pessoa de Deus, mas não como o fundamento das suas vidas. Então o Senhor perguntou a Pedro: e vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro respondeu: tu és o Cristo, significa o Messias, o ungido de Deus. E mais, o Senhor é o Filho do Deus vivo. Então observe que é uma outra posição, é uma outra visão
sobre de fato quem é Jesus. O que você acredita sobre esse homem chamado Jesus, que nasceu em Belém, cresceu na Galileia, ali mais em Nazaré, morreu e, segundo os seus apóstolos, ressuscitou em Jerusalém? O que você pensa que de fato ele é? Por exemplo, olha o que João fala sobre ele e veja se você acredita nisso. João começa o seu evangelho dizendo o seguinte: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. É isso que ele diz. E todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Aí ele diz no versículo 14: e a palavra se fez carne. A palavra que era Deus se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como glória de Filho único do Pai, cheio de graça e de verdade. Então João disse: aquele homem que andava com a gente, que pegou na gente, era Deus encarnado. Você acredita nisso mesmo? Reflita se você de fato acredita nisso. Olha o que o autor de Hebreus diz no início de Hebreus. Ele fala assim, há muito tempo Deus falou muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Ou seja, vieram vários profetas e Deus falava através deles. Deus já falou através de muita gente na história e falou através de muitos profetas. Mas o autor de Hebreus diz: mas nestes últimos dias, porque ele escreve há pouco tempo relativo da vinda de Jesus, mas nesses últimos dias, ele falou por meio do Filho, quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Olha o que ele fala, que Jesus é Filho de Deus e ele é o herdeiro de tudo. Tudo o quê? Tudo mesmo. Porque tudo pertence a Deus no universo e Jesus, como Filho de Deus, é o dono de tudo. Herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. Aquele discípulo de Cristo que está escrevendo essa carta aos Hebreus, talvez o apóstolo Paulo, talvez um outro autor, a gente não sabe com certeza, está dizendo que o homem Jesus, com quem eles conviveram, com quem muitos conviveram, ele participou de toda a criação. Já pensou você pensar isso de alguém? Já pensou? Você olhar para um ser humano e falar assim: rapaz, você estava lá criando todas as coisas. É isso que eles estão falando acerca de Jesus. Você acredita nisso? Olha o que ele fala: o Filho é o esplendor, é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Ele diz que o universo é sustentado por Jesus Cristo. Você acredita nisso? Se você não acreditar nisso, você precisa definir quem Jesus é para você. Porque isso muda tudo, toda a sua compreensão, toda a sua lida com Jesus depende disso. Ok? Mas vamos avançar, vamos partir do pressuposto que nós acreditamos que Jesus de fato é Deus em forma humana. Aí nesse mesmo texto de Hebreus capítulo 1, no versículo 8, ele vai usar um salmo, que é o Salmo 45, versículo 6, e vai falar o seguinte, mas a respeito do Filho diz: o teu trono subsiste para todo sempre, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então ele fala, e esse salmo fala assim: o teu trono, ó Deus, permanece para sempre, o teu reino é eterno. Então ele chama Jesus de Deus e diz que ele estabelece um reino eterno. Agora preste muita atenção no que eu vou te falar, preste muita atenção. Nabucodonosor, o imperador babilônico, o primeiro dos grandes imperadores mundiais que aparece na Bíblia, ele teve um sonho em Daniel capítulo 2, você deve lembrar disso. Nesse sonho ele vê uma estátua de forma humana, que tem uma cabeça de ouro, que tem um peito e braços de prata, tem barriga e quadril de bronze, tem pernas de ferro e tem pés de ferro misturado com barro. Então nesse sonho ele vê uma
pedra que se solta sozinha de uma rocha, sem homem nenhum cortar. A pedra se solta da rocha, é uma pedra a princípio pequena, mas ela encosta no pé da estátua e toda a estátua vem à terra, cai por terra, é destruída. Então aquela pedra pequena começa a crescer e se torna uma montanha que enche todo o mundo. Daniel, então, ele interpreta o sonho de Nabucodonosor, dizendo: rei, a cabeça de ouro é o teu império, o teu governo, e Deus te deu poder sobre toda a humanidade. Depois do teu reino virá um outro reino, que é o de prata. Será forte, poderoso também, mas não tão glorioso quanto o seu. E é muito interessante porque as profecias de Daniel são muito fáceis de identificar na história, e são muito precisas, é muito bom. Depois estude o livro de Daniel. E de fato, depois do Império Babilônico, vem outro império muito forte, mas não tão glorioso, que é o Império Medo-Persa. Aí ele fala, mas depois desse segundo império mundial, virá um terceiro, que é o de bronze, e ele vai também conquistar todo o mundo. E depois do Império Medo-Persa, vem um terceiro império, que é o de Alexandre o Grande, o Império Macedônico-Grego. Depois desse Império Macedônico-Grego, depois do de bronze, ele fala, tem as pernas de ferro, e aí vai vir o império mais cruel de todos, e o ferro simboliza a força que ele sairá para destruir tudo, para conquistar tudo. E de fato, depois do Império Macedônico Grego, vem o pior e mais terrível, e mais forte, mais expansivo império de todos, que é o Império Romano. E Daniel acerta tudo direitinho, assim, a sequência das coisas é impressionante. E aí, quando acaba o Império Romano, no fim dele, no pé, tem ferro ainda, mas tem barro misturado. Exatamente o que aconteceu. Ele fala que virá um tempo que o reino tem força ainda, mas ainda é meio frágil, está misturado. E o fim do Império Romano foi assim. Havia força, mas havia ainda fragilidades. E aí, gente, durante o Império... Olha como Daniel acerta. Durante o Império Romano, vem uma pedra que se desloca da montanha sozinha, não é obra humana. E essa pedra toca na estátua, a estátua cai e a pedra começa a crescer. Gente, durante qual império e último império mundial aparece Jesus? Exatamente no Império Romano. No fim daquela sequência perfeitamente. E exatamente assim, preste atenção, exatamente assim. Ele é uma pedra que sai de uma pedreira maior, de uma montanha maior, que é a casa de Israel. Sai sem trabalho humano, é Deus quem faz isso. Primeiro ele é pequeno, ele está ali só circunscrito a Israel, mas aquela pedra vai enchendo todo o mundo. E Daniel fala, esse último reino, que é a pedra, será um reino que não tem mais fim. Então, olhando para as profecias bíblicas, não existe outra possibilidade a não ser esse ser o reino de Deus, começado e revelado em Jesus Cristo, que de fato cresceu, e não há nenhum homem, nem Nabucodonosor, nenhum imperador, nenhum César romano, nem Ciro, ninguém, nem Alexandre o Grande, ninguém é tão grande quanto Jesus na história. A pedrinha que começou lá no cantinho do mundo, desprezado, que era a Judéia no Império Romano. A Judéia era uma provinciazinha no Império Romano, pequena. Aquela pedra se tornou, ele é o maior nome de todos os tempos, é o mais influente de todos os tempos. Ninguém alcançou mais povos, mais gente, iluminou mais gente. E eu não falo só porque o número dos discípulos de Cristo é o maior que existe no mundo até hoje, mais de 2 bilhões nominalmente são cristãos. Eu estou falando da luz que ele trouxe, que mudou o mundo para sempre, como ninguém mais, e de tudo que ele tem feito e que ainda há de fazer. E da maneira como o seu reino é indestrutível, como ele é o rei. Lembremos que ele, quando era uma pedrinha ainda, que ninguém conhecia direito no mundo. Imagina, os Césares estão em Roma, não estão nem aí para o que está acontecendo na Judéia. Enquanto Jesus está ali na Judéia, o César está em Roma, não está nem aí. Aí chega Jesus, imagina, chega Jesus, um rapaz da Galileia, que nem na Judéia era respeitado, de Nazaré, que nem na Galileia era respeitada, sabe? E chega e fala para os discípulos,
todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Agora vocês vão e façam discípulos de todas as nações. Imagina, que ousadia, e de fato é isso que acontece. Jesus é o nome que está sobre todo nome. O reino dele é o maior reino, é o reino que não tem fim. E aí as profecias dizem, o que se levantar contra esse reino cairá. Onde essa pedra cair, ela esmiuçará. Por quê? Porque este é o reino de Deus. E ninguém pode ir contra esse reino. Preste atenção que você vai entrar já já. Mas é muito interessante nós pensarmos, né, de como Jesus é grande, como o seu reino é grande, como suas promessas se cumprem, como suas palavras se cumprem. Entretanto, gente, sabe o que é muito curioso? Esse Jesus maravilhoso, poderoso, que estabelece o reino dele e que destrói qualquer outro reino que se levanta contra ele. Ninguém pode encarar Jesus porque ele é Deus encarnado. É interessante que os evangelistas não escondem que as pessoas que tinham contato com Jesus tinham diversas reações diferentes em relação a ele. As pessoas não chegavam para ele e se rendiam e reconheciam quem ele era e viam logo a glória de Deus nele, não. É interessante isso. Fora os que rejeitam, que eu já falei aqui, muitos rejeitaram, zombavam dele, mas tinha gente até que não rejeitava, mas tipo assim, não via nele, sabe, também não é tudo isso assim, né, gente? É bom, é legal, é massa, eu gosto, eu simpatizo, eu tenho interesse e tal, mas também é nesse exagero, sabe? E eu quero te falar uma coisa. Eu repito, eu creio que você estando aqui, você não rejeita Jesus. Mas eu não sei se você vê em Jesus o que de fato a Bíblia diz sobre ele, e se você vive como se ele fosse isso. Porque, eu vou dizer, é muito comum que não. Que a gente ache ele interessante, que a gente ache ele legal, que a gente simpatize. Que coisa legal que eu estava pensando, né? Lá em Lucas capítulo 8... diz que tinha umas mulheres que andavam no círculo íntimo de Jesus. Às vezes estavam só os 12 e essas mulheres. Maria Madalena entre elas e outras. E elas ajudavam Jesus com seus bens. Elas ofertavam bastante no ministério de Jesus. E uma delas, por exemplo, é Joana, esposa de Cusa, que era uma alta oficial do rei Herodes. E ela estava lá, e essa mulher está colada com eles, para lá e para cá, para lá e para cá. Na ressurreição de Jesus, ela é uma das que está lá, que vai atrás do corpo, ela é bem do núcleo mesmo, do núcleo. Agora é o seguinte, ela é esposa de Cusa, um homem importante naquele tempo. E é o seguinte, pela autoridade que um homem tinha sobre uma mulher naquele tempo, é muito difícil que aquela mulher não tivesse a bênção, a autorização, a concordância do seu marido para acompanhar Jesus, e não só acompanhar, mas para pegar dinheiro da família e ficar dando ao ministério de Jesus. Então eu imagino que Cusa é um grande simpatizante de Jesus. Sabe aquela pessoa que é marido de crente? Sabe? Ele vai lá, amor, é bênção, ore por mim, amor. Eu até vou às vezes, rapaz, sabe? É até legal, o rapaz ele fala umas coisas massas. Você já segue ele no Instagram, fulano? Siga aí. Como que foi que ele pegou uma semana passada mesmo, amor? Ele pregou um negócio assim de bem-aventurado, né? Os que têm fome. Nossa, é tão bonito. Aquilo me tocou tanto, rapaz. Ele não é. Mas também não acha ruim. Aí, Joana fala assim, amor, o senhor agora está precisando comprar uns peixes ali, que ele vai... vai lá, amor, toma aqui, vai lá. Pode comprar, sabe? Ele estava colado, ele estava ali, ele sabe, porque ela não tinha como se mover daquela forma sem a aprovação dele, sem a concordância dele. Mas ele nem hora nenhuma aparece entre aqueles que colocam a sua vida na pedra que é Jesus. Então presta atenção, que simpatizantes tem muitos, discípulos são poucos. Quer ver outra coisa que tem bastante? Gente que é temente. Tem muita gente temente. É interessante que a mulher de Pilatos, ela tem um sonho com Jesus, né? Quando o Pilatos está julgando Jesus, ela tem um sonho na noite anterior. E você vê que ela não é crente, mas tem sonho que é uma revelação de Deus. Assim como Nabucodonosor. Porque pessoas que não são crentes podem ter experiências espirituais genuínas. Nem por isso quer dizer que elas andam com Deus.
E essa mulher teve um sonho com Jesus e sofreu no sonho por ele, viu que ele era justo, e fala para Pilatos: meu bem, não mexe com esse homem não. Não brinca com isso não, sabe? Não brinca não, porque esse homem é santo, esse homem é justo. Aí ele também fica com medo, meio reverente, tentando ali libertar Jesus. Mas eles não são crentes, eles não fundamentam a vida em Jesus, eles têm um temor. E tem muita gente que tem um temor, sabe? Não, olha, brinca com isso não. Fala mal de Jesus não. Olha, gente que defende Jesus, os crentes, a igreja. Só não é crente. Brinca com isso não. Tá os amigos fazendo piada assim: rapaz, não brinca com isso, brinca com outras coisas, rapaz. Já viu gente assim? Brinca com isso não, rapaz. Isso é coisa séria, Jesus não é santo. Brinca com a coisa de Deus não. Ele não gosta, ele tem um temor, ele tem uma reverência, ele não persegue, ele não fala mal, mas ele não é discípulo. É interessante que Pilatos, ele é um cara que tenta livrar Jesus ali, mas na hora H, ele acaba condenando. Por quê? Porque não era a pedra fundamental dele. A pedra fundamental dele era a própria honra dele. Ele estava com medo de ter problemas com os judeus e, consequentemente, com o Império Romano. Então, na dividida entre o homem que ele reverencia e a pedra fundamental, que era a própria honra dele, ele foi com a honra dele. E a questão é essa: nas divididas da vida, você de fato se posiciona, firma com Jesus e decide a favor de Jesus, ou é a favor de algo que para você é mais importante? Isso define se você tem ele como pedra fundamental ou não. Se você tem uma reverência, uma simpatia, até gosta do culto, gosta do louvor, gosta da palavra, gosta de vir na igreja, sabe? Mas não tem ele como pedra fundamental. A gente tem que ser sincero, a gente tem que se encontrar para saber de fato o que nós somos e o que nós estamos fazendo. Aqui eu não quero falar sobre certo ou errado, mas primeiro sobre o que é. Pense de fato quem você é. E vou dizer mais: tem um monte de gente que recebia muito de Jesus, milagres, curas, se alimentou do que ele deu. Gente cujo poder de Cristo entrou no corpo delas, sarou, transformou, mas não eram discípulos, não faziam de Cristo pedra fundamental. Na primeira multiplicação de pães e peixes que ele fez, o texto fala que a multidão que comeu o pão veio atrás dele para fazer ele rei. Mas não era o rei que fundamenta a vida, era o rei que dá pão. É o rei que me serve dando pão. Aí o Senhor falou assim, João 6,26, vocês só vieram por causa do pão. Depois ele fala assim no 16, vocês não creem em mim ainda. Aí o pessoal começa a desanimar. Ih, rapaz, você é muito também, né? Gente, eu quero algo que me faça bem. Você entende? A galera queria algo que satisfizesse os anseios, as expectativas deles, as dores deles. E tem muita, aqui é a maioria. Eu vou dizer, aqui é a maioria. A maioria está nessa posição. Eu diria que a grande maioria da igreja evangélica, e eu não quero dizer que a nossa é melhor, não. A igreja no Brasil e talvez no mundo, ela está nesse lugar. São pessoas que têm interesse em Jesus, que querem ser abençoados, querem ser curados, querem ser ajudados. Mas quando o Senhor chama para um discipulado mais profundo, quando o Senhor fala assim, eu sou o pão, não vou lhe dar pão material hoje não, mas eu estou com fome. Hoje não, hoje o pão sou eu. Hoje eu quero que você entenda quem eu sou, venha construir a vida em mim. Ah, está muito radical esse negócio. Eu quero um negócio mais light. Né? Eu quero um negócio mais suave. Eu não quero esse negócio tão, sabe? Eu não quero não, também demais, não, sabe? Eu quero assim, eu quero coisa que me faça bem. Então muita gente está aqui. Inclusive, nesse dia que ele começa a falar que ele é o pão, que ele é o fundamento, discípulos dele, gente que já andava com ele, não só a multidão comeu pão, discípulos dele, dizem em João 6,66, começam a ir embora. Como se tivesse um grupo grande, e aí, assim, 100 pessoas do grupo, começa a sair, fica só os 12. Então, os 12, o texto fala que no íntimo deles também estão assim, balançando. É como se no privado ficassem assim, imagina até Tomé meio, né? A fedeira é mais fraquinha. Tomé assim, mandando mensagem assim para os outros. Ô fulano, você vai sair também do grupo? No privado. Tô pensando em sair, mas não tá dando para mim não. Tá meio assim, meio puxado assim, sabe? Tá muito, não sei, não tô gostando muito não. Você vai sair? Aí quando tá aquela coisa de não sai, Pedro manda um áudio. Rapaz, é um áudio de Pedro. Quando a galera clica e tá assim, ó, para quem iremos?
Sempre Pedro é diferenciado. Para quem iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós te conhecemos e cremos em ti, e temos visto que tu és o enviado de Deus. Tu és o nosso fundamento, tu és tudo o que nós precisamos. Então, observem que são posturas diferentes. Uma é eu estou com Jesus para o que der e vier, acabou, não tem mais caminho de volta. Ele é o fundamento da minha vida. E o outro é, peraí, tá bom, não tá bom, tá gostando, não tá, me faz bem, não me faz, sabe? É diferente. São níveis de comprometimento, de visão, de estruturação de vida muito diferentes acerca de Jesus. Você entende? Ainda tem uma última posição que eu quero compartilhar com vocês, que é daquela galera, que é uma galera boa. Galera boa, que tem tudo para ser um crente de arrebentar. Que é a posição do jovem rico que aparece em Mateus 19. O cara chega, o cara é jovem e rico. Imagina já a imagem dessa pessoa. Juventude é uma coisa apreciada, riqueza também. Então imagina um cara bonito, elegante, chegando, bem vestido, cheiroso, né? Aí ele chega educado. Aí ele chega para Jesus: Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna? Deve falar bem também, né? O que eu faço, Senhor, para herdar a vida eterna? E aí o Senhor fala assim: quais os mandamentos? Guarda eles. Ele fala: eu faço tudo desde pequeno. Nossa, que cara, desde pequeno eu faço tudo, né? Mas me falta alguma coisa. O que me falta? Observe que quando você tem a vida toda bonitinha, mas não tem Jesus como fundamento, sempre falta algo. Pode estar tudo redondinho na sua vida, mas se Jesus não é o centro, falta algo na nossa alma. Ele está assim, ó, falta algo, falta algo. Aí o Senhor, você quer realmente o borogodó, é? Você quer a sustância da alma, você quer preencher a vida mesmo, é? Então eu vou lhe dizer o que você precisa fazer. Você, no seu caso, no caso dele, você tem que vender tudo o que você tem. Me segue. Aí você vai ter uma herança no reino de Deus. Você vai construir comigo agora uma herança espiritual. Porque para ele tinha que ser assim. Não que todo mundo tem que largar tudo, mas porque para ele tinha que ser assim. Porque o Senhor percebeu que ele tinha outro fundamento na vida dele, que era o dinheiro. É um ídolo, e ali ele fundamentava a vida. Aquilo era a estrutura mesmo da confiança, era onde o coração dele estava, é o que movia de fato ele, era o dinheiro. Aí o texto fala que ele não vai, ele refuga, ele se entristece, ele não vai, porque ele não quer trocar de fundamento, que está muito apegado ao fundamento atual dele. E tem muita gente assim, sabe, que é top, mas assim, se botar na dividida Jesus e o seu fundamento atual, infelizmente você fica com o seu fundamento atual. Uma pergunta aqui: se Jesus pedir qualquer coisa na sua vida, você entrega? Qualquer coisa. Qualquer coisa. Não que ele vá, mas se ele pedisse para você sacrificar profissão, dinheiro, empresa, carreira, uma relação, qualquer coisa, você deixaria? Não, Jesus, não, pastor, peraí, eu estou aqui justamente para ele me ajudar na coisa que eu quero. Não é para isso que serve, não? Aí que está o equívoco. Houve um equívoco, como diria aquele rapazinho do WhatsApp. Não é assim, não é por aí. Jesus nos chama para ele ser o fundamento da nossa vida. E ele disse: se alguém amar pai, mãe, marido, mulher, qualquer coisa ou pessoa mais do que a mim, não vai rolar, porque eu sou o fundamento. E aí quando aquele jovem, ele refuga, ele não vai, o Senhor lamenta e fala para os discípulos assim: rapaz, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar no fundo da agulha. Por quê? Porque a tendência de quem tem muito recurso material é se fundamentar nisso mesmo. Então, não é proibido ter dinheiro. Há quem consiga ter dinheiro e fundamentar a vida em Cristo e usar o dinheiro para servir a Jesus. Mas não é fácil. Tem que ter um coração muito treinado para isso, né? Asaf mesmo disse que não conseguia. Asaf falou, né? Senhor, não me dá muito dinheiro não, que eu desvio. Ele fala. Mas também não me deixe pobre que eu murmuro. Me faça a classe média, Senhor, que aí eu fico crente.
É o Salmo 77 ou 3? 73, né? É o 3, ele fala. Então, aí o Senhor falou, rapaz, aí ficaram... Aí ele fala assim, ó, como é difícil entrar no reino, ou seja, ele vai ter o reinozinho dele, mas ele não vai entrar no reino de Deus. É interessante isso, né? Como a gente se apega aos nossos reinozinhos, você não tem ideia do que é o reino de Deus. A gente pensa que é inteligente isso. Não, eu tenho aqui a minha coisinha, eu não abro, precioso. A gente acha que a gente tem, meu Deus. Sabe qual é a proposta de Jesus? É tipo assim, ó. Ei, fulano, você tem uma microempresa de... Você tem uma empresa que vende capinha de celular que vem da China. É tipo isso, sabe? Nada contra, é benção, inclusive. A gente fica rica com isso. É ótimo. Mas tem uma empresinha ali, sei lá, que vende acessório para smartphone. Aí vem um dono da Apple e fala assim, vem cá. Você quer que eu compre? Eu posso comprar a sua empresa e você tem uma função importante na Apple? É tipo isso. Então, às vezes, a gente está pegado ao nosso reinozinho ali, não entendendo que Deus nos convida para fazer parte de um reino incomparável. Um reino que é maior do que o Império Babilônico, do que o Império Romano, do que o Império Macedônio. Você entende isso? Mas a gente é miúdo, a gente não percebe, a gente refuga quando Ele nos chama para fundamentar a vida dele. E Ele falou, infelizmente, é muito difícil um rico, porque eles se iludem e constroem a vida na riqueza, é difícil. E aí, quando Ele fala isso, mais uma vez alguém abriu a boca para dar uma opinião no meu discípulo. Quem, gente? Quem você acha que falou? Quem? Peter, né? Olhou para Jesus e disse, Senhor, é assim, né? Então, e nós? Vai fazer uma reivindicação aqui, a gente, nós largamos tudo, viu? Se ele não consegue entrar no reino, e a gente que largou tudo? Sabe o que o Senhor fala? Não, vocês aqui, os 12 aqui, vocês são diferenciados, o Senhor fala. Fora ajuda que vai desviar, né? Vocês vão ter uma posição maravilhosa no reino futuro, vão julgar a tribo de Israel, enfim, vocês são diferenciados. Mas todos aqueles que deixarem coisas, deixarem o que tiver que deixar, pessoas, por minha causa, receberão 100 vezes mais, nesta vida, ele fala. Nesta vida, primeiro ele fala. O que significa? Que o que você tem é sempre muito menor do que o reino tem. O reino vai te prover de tudo que você precisar para que você viva em função do reino. Essa não é uma promessa de riqueza, de ficar milionário. Mas é uma promessa de ser provido do que é necessário dentro da comunidade cristã. Amém, gente? Dentro da família de Deus, dentro do povo de Deus. Você vai ter muitas casas, vai ter muitos irmãos, vai ter um reino que vai te servir com casas, com pais, com mães, com filhos, que vão te cercar. Esse reino vai te cercar. Isso é uma verdade poderosíssima, amém, gente? No reino você vai ser provido de tudo. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo que você precisar será acrescentado, né? Então, e fala mais, e no porvir vão herdar a vida eterna, aleluia, vocês que fundamentaram a vida em mim. Então observe que são posturas diferentes, gente. E aí eu volto a perguntar, quem de fato é Jesus para você? O que de fato é Jesus para você? Pensa um pouco. Digamos que você tenha decidido. Não, eu quero... Não, perdão, não. Decidi, pastor. Eu quero que Jesus seja a pedra fundamental da minha vida. Eu quero construir a minha vida em Jesus. Glória a Deus por essa decisão. Agora, a gente precisa corrigir um outro equívoco aqui para a gente poder encerrar e orar junto. Preste atenção. Porque muitas vezes a gente pensa assim, beleza, eu vou construir a minha vida em Jesus. Sabe o que a gente pensa? A gente pensa em usar Jesus como pedra principal, mas da nossa construção. Entendeu? Tipo assim, ó, é o seguinte, eu tenho um plano, tenho um projeto, tenho sonhos, e Jesus vai ser o fundamento.
De tudo que eu vou fazer, eu vou falar com Ele, eu vou orar, eu vou exaltar o nome dEle, eu vou honrar o nome dEle, eu vou falar dEle, porque assim, o que eu quero fazer, tudo que eu quero fazer, Ele vai estar ali embaixo, sabe, sendo o fundo. Aí é você usando Jesus. Mas voltemos aqui para o texto que nós lemos no início, e para a gente já ir para encerrar e orar. Preste atenção, gente, não é assim que Pedro está falando que funciona. Olha o que ele fala em 1 Pedro 2,4. À medida que vocês se aproximam dele, de Jesus, ou seja, quanto mais se aproxima dele, vocês vão sendo utilizados como pedras vivas no santuário que Deus está construindo. Não é você que vai usar Jesus para fazer a sua vida, é Jesus que vai usar você para a obra que Ele está fazendo. Isso muda tudo. Ah, pastor, agora me pegou, agora foi golpe baixo. Porque eu achei que a saída para mim era essa. Não, beleza, eu vou construir, mas vou construir o que eu quero, eu tenho um sonho, eu tenho um projeto, e ele vai ser o fundamento. Não. Ele só é o fundamento da obra dele mesmo. Ele não é o fundamento do meu sonho, do meu projeto, da minha vontade de ser grande, de ter glória. Não. Ele pode me dar o que Ele quiser, eu vou experimentar com o Senhor muitas alegrias, mas dentro da construção dEle. Deus tem uma construção na terra, Ele tem uma obra na terra, Ele tem um reino só. Todo outro reino é divisão. Se eu tenho o meu próprio reino, eu estou dividindo o reino de Cristo. Ele tem um reino. Ele fala, vocês vão ser usados como pedras também. Você vai ser uma das pedras. Que é legal, né? A gente quer ser a torre de marfim. E Jesus, a pedra fundamental, e eu a torre de marfim, que aleluia, que brilha. E quando alguém pergunta a você, qual é o segredo do seu sucesso? Jesus lá embaixo da minha torre. Ele que me sustenta. Nunca foi sorte, sempre foi Jesus. A minha pedra fundamental. E eu sou torre de marfim. Você é uma pedra de uma obra muito maior. Ele fala no plano, vocês são pedras, pedras vivas. E é fofo porque Pedro recebeu de Jesus. O nome dele originalmente é Simão. E o Senhor chamou ele de pedra. Pedro é pedra. E agora ele compartilha conosco a identidade dele. Gente, vocês também são pedras. Pedras vivas que Deus vai usando. Você vai se aproximando do fundamento, você vai entendendo que ele é o fundamento, e Deus vai te usando na construção que Ele está fazendo. Toque o seu irmão e diga assim, só existe um reino de Deus. Não existe 2, 3, não. Um reino, só de um reino. Todo outro reinado é uma rebeldia a Cristo. Todo outro reino é oposição a Cristo. Só existe um reino. Um reino. Ou a gente constrói nesse reino, ou a gente se opõe a esse reino. E quem se opõe a esse reino, a profecias fala, essa pedra vai cair e vai destruir. A pedra vai ser pedra de tropeço. Só existe um reino, então eu vou me aproximando, para ser uma pedra encaixada em outras pedras. Porque eu não construo nada sozinho. Não é o meu projeto, não. É o projeto de Deus do qual eu faço parte. E os meus irmãos também. E para encaixar nesse projeto, eu tenho que encaixar nos meus irmãos. E Deus tem que me lapidar. Para eu conseguir encaixar, amar outras pessoas, me acomodar, cumprir minha função. Ô Senhor, essa pele que o Senhor colocou aqui tá pontuda, viu? Eu vou parar ela. Para lá. E você vai encaixar. É isso que a gente é. E é glorioso. É muito melhor participar da construção de Deus do que fazer as nossas próprias construções que vão cair por terra. Pedro diz que Deus está construindo um santuário. Um santuário para Ele. Sabe quem mora nesse santuário? O próprio Deus. Deus só mora no santuário que Ele está construindo. Não um santuário feito por mãos humanas. Esse é destruído. Mas o santuário que Deus faz, ninguém pode destruir. É interessante, olha que coisa curiosa. Um dia estava Jesus com seus discípulos no templo de Herodes. E esse templo de Herodes, gente, é a reconstrução do segundo templo. O primeiro templo foi o templo de Salomão, lembra?
Aí veio o imperador Nabucodonosor, o primeiro imperador do Império Mundial que nós falamos, e destruiu, por ordem de Deus, ele destruiu o primeiro templo. Deus depois permite que o povo dele reconstrua o templo no Império Medo-Persa. E eles reconstroem o templo, ele fica meio feinho. Aí no tempo de Herodes o Grande, já no Império Romano, né? O templo fica esplendoroso, fica maravilhoso, fica maior, melhor, mais bonito, mais glorioso do que o de Salomão. E a obra não acaba, eles continuam. Herodes era megalomaníaco, ele não parava de construir, de reformar, de ampliar o templo. E já é grande, já é lindo. Aí em Mateus 24, no início do capítulo, fala que Jesus está com seus discípulos no templo. Aí chamam ele e falam: mestre, olha aqui, mestre, olha que legal, mestre, o que estão fazendo aqui, ó, estão ampliando, estão reformando aqui. Aí o Senhor falou o seguinte, ó: não ficará pedra sobre pedra. E aí não dá outra. 70 anos depois, o próprio Império Romano, o primeiro Império Mundial da Bíblia destrói o primeiro templo, e o último Império Mundial da Bíblia Romano destrói o último templo, e não fica pedra sobre pedra, como que Deus dizendo: não adianta, vocês podem construir o que for, será destruído. Mas a obra que Deus está fazendo, o santuário que Ele está fazendo, ninguém pode destruir. Então, preste atenção para a gente encerrar no que Paulo diz em Efésios 2:20. Ele fala o seguinte, olha o que ele fala, olha que legal. A gente vai orar agora. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Aqui é Paulo, em concordância com Pedro, alinhadíssimo, mesmo espírito. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Ou seja, nós estamos continuando uma obra que apóstolos e profetas também construíram, tendo Jesus Cristo como pedra angular, do qual todo edifício é ajustado. Ó, como é que eu sei que eu estou nessa obra? Eu vou sendo ajustado, amparado, eu vou amando mais, me aproximando mais dos meus irmãos, fazendo mais parte de algo que é maior do que eu, não é o meu reino, não é o que eu quero, eu vou me moldando para o projeto e para a glória de Deus. É para algo maior do que eu, é para o reino de Cristo. Todo edifício é ajustado e cresce. O reino de Deus não para de crescer, para tornar-se um santuário santo no Senhor. Todo edifício, gente, tudo na terra, tudo vai passar, mas essa obra de Deus vai continuar pela eternidade. Tudo passa, gente. Como eu diria a propaganda, o tempo passa, o tempo voa, mas até a poupança Bamerinos faliu também. Então tudo, só os mais antigos pegou, né? Não sabe nem o que é, tá vendo? Passou tanto que não sabe nem o que é isso, né? Não via Faustão. Então, graças a Deus, era chato, né? Brincadeira, Deus tem misericórdia do bichinho. Ele tá mal, inclusive, né? Ele tá bem agora? Deus tem misericórdia dele. Sim, voltando aqui, para não me perder. O reino de Deus, ele não para de crescer. Ele fala assim, ó, para encerrar, ó, para tornar-se um santuário santo no Senhor. Ele fala assim, ó, nele vocês também estão sendo edificados juntos. Toque alguém e diga assim, irmão, o projeto é coletivo. Não adianta. Esse seu hiperindividualismo não vai te levar para lugar nenhum. Você tem que se afinar com outras pessoas a fim de construir o projeto de Deus. Vão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Nessa obra Deus mora, o poder dele se manifesta, a graça dele se manifesta. Essa é a obra de Deus, fazer o povo dele. E aí Pedro diz no final do texto que nós lemos, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, e vocês são a geração eleita, o sacerdócio real, o povo adquirido e exclusivo de Deus. Para quê? Para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas, que é qualquer outro reino, para a sua maravilhosa luz. Mas eu tenho que entender que eu vou fazer parte desse algo maior. Cristo só é o fundamento da minha vida se eu estou nesse projeto, se eu estou nesse reino. E pastor, o que é o reino de Deus? É um tema para outro dia.
Mas o reino de Deus, Paulo diz em Romanos 14:17, é paz, é justiça, é alegria no Espírito Santo. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. A paz que você busca, a alegria que você busca, estão manifestadas no reino de Cristo. No seu reino não vai ter, você vai ter tudo, mas não vai ter nada. Vai ganhar o mundo e vai perder a alma. Vai pensar que está bombando, mas um dia chegará um juiz e você vai ver o que é bombar. Misericórdia. E inferno, gente, não é uma coisa que se vive só depois da morte, não. Inferno é uma coisa que se vive ainda em vida. No vazio da alma, que não encontrou sentido em algo que de fato é fundamento, é profundo e nos sustenta. Esse reino é diferente, porque os reinos do mundo, os reis dominam e oprimem as pessoas. Mas no nosso reino, o reino do qual nós fazemos parte, o reino do Senhor Jesus, o rei serviu, o rei deu a vida por nós. E o rei disse aos súditos dele, olha, nem fiquem brigando para saber quem é maior, porque no meu reino é diferente, no meu reino o maior é quem mais serve, é o menor. Você entende? Então é um reino maravilhoso, é um reino que não é de opressão, não é um reino de exploração, é um reino de amor, de construção, de edificação. Você entende? É interessante que Jesus, é a pedra fundamental, é quem mais pega peso. As primeiras pedras são os apóstolos, é quem mais pega peso. Então quanto mais peso eu pego, mais eu estou embaixo, mais eu estou servindo ao Senhor. Então eu tenho que entender que tudo na minha vida deve ser feito pensando nisso. Isso, gente, isso muda tudo. Isso muda tudo. Eu não sei se você está entendendo o que foi dito aqui, mas que o Espírito Santo nos faça entender. Você pensar que você não constrói a sua edificação própria, usando Jesus, ou como fundamento, ou como uma pedra para escorar, ou até como uma pedra de enfeite. Aqui alguns Jesus trata como enfeite, né? Porque ele é pedra preciosa. Isso é uma coisa. E é uma construção frágil, uma construção que pequena. Mas você abrir mão do seu projeto e virar uma peça no projeto de Deus é uma outra coisa. Muda completamente a forma que você vai decidir, que você vai pensar, você vai escolher. Porque em tudo você pensa, rapaz, já existe um rei. Eu não sou rei. Toque em alguém e diga assim, você não é rei, querido. Você não é rei. Foi uma coisa que até o Espírito Santo falou comigo, né? Eu tinha uma tática que eu usava para dormir antes. Antes de dormir, eu ficava imaginando histórias. Mas se eu imaginasse história, que eu fazia parte, se eu imaginasse uma história muito próxima da minha vida, aí eu ia perturbar, né? Eu não conseguia dormir. A ideia era relaxar. Aí eu gostava de imaginar histórias do tempo medieval. Eu gosto de medieval e tal. Aí qual era o meu personagem? Eu era o rei, né? Aí era massa, eu era o rei e tal. E aí um dia, eu creio que foi Deus que falou um negócio. Diogo, você sempre é o rei, né, velho? Que legal, né? Você nunca tem outra função aí na sua historinha aí, né? E eu fiquei pensando sobre isso, né? A vontade que nós temos, né? De estabelecer o que nós queremos, o nosso jeito, nosso sonho, né? Existe um sonho maior, um projeto maior do que o seu. Queira fazer parte dele. O texto fala que os anciãos que têm coroas na cabeça, lá em Apocalipse, eles pegam suas coroas e colocam aos pés de Jesus. Essa é uma decisão profunda. Não é fácil. Mas vai inaugurar o tempo mais glorioso da sua vida. As experiências mais extraordinárias vão começar quando você fizer parte do reino de Cristo. Você pensava que tinha influência, que tinha poder, que tinha alguma coisa. Você vai ver o que é poder agora. Quando você começar a fazer parte desse reino, onde Deus habita com seu poder, onde o Espírito habita, onde o Espírito se move com poder. Então tudo na minha vida serve a esse propósito. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus, para ser Cristo se exaltado, para o reino dele se estabelecer, para a vontade dele se estabelecer. Por isso que a primeira coisa que se pede no Pai Nosso é: venha a nós o teu reino. Seja feita a
tua vontade. É isso aí que nós buscamos. Essa é a busca, essa é a nossa missão de vida. Nossa missão de vida é essa: estabelecer esse reino, avançar nesse reino, ser um povo de Deus na terra. Pastor, eu não sabia que era sobre isso. Eu achava que era sobre um homem que nos fazia bem. Ele nos faz bem, mas Ele quer ser o rei da nossa vida. E para que nós possamos, mais do que te fazer bem, Ele quer te fazer o bem do mundo. Ele quer que você seja o bem do mundo. Isso é maravilhoso. Vamos cantar agora uma canção que ela é muito boa, eu gosto muito dela, ela é bíblica. Só que a gente até foi bom a gente pregar isso hoje, até para a gente entender melhor essa canção e o que ela quer dizer, né? A gente vai entender melhor ela agora, porque se eu cantar assim, eu vou construir a minha vida em ti, com a mentalidade da Torre de Marfim, não adianta de nada, né? Eu vou construir o que eu quero em ti, os meus sonhos todos em ti. Eu vou fazer tudo o que eu quero, o Senhor vai me ajudar. Fica quietinho aí no fundamento, tá? Não vai rolar. É tipo assim, eu vou construir o que eu quero, mas em santidade, sabe? Eu vou construir o que eu quero, mas sem machucar ninguém, sem fazer mal a ninguém. Isso é construir em Jesus. Não é sobre isso. É sobre você ser parte do que Ele está construindo. E que muitas vezes vai contrariar o que você quer construir. Sabe? Vai mudar, vai mexer em todas as suas decisões. Então sim, nós vamos construir a vida nele, mas para a glória dele. No projeto dele. Amém, gente? No reino dele. Toque alguém e diga assim: você é uma pedra. Diga, você é uma pedra. Uma pedra, uma pedrinha só. Uma pedra, tá bom? Digno desta canção, só tu és, Senhor. Aleluia. Digno. Digno da meu louvor, só tu és, Senhor. Cante isso com fé para ele. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Eu sou teu, Senhor. Eu sou teu. Eu pertenço a ti. Diga isso a ele. Aleluia. Fonte que é sobre todos é o teu Jesus. É o maior nome de todos os tempos. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Aleluia. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Diga a ele. Eu sou teu. Nós somos teus, Senhor. Nós somos teus, Senhor. Nós somos teus, Senhor. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre, Senhor, nossos olhos. Abre os meus olhos, Senhor. Nos mostra, Pai. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz. Santo, 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 és incomparável. Peça para ele abrir seus olhos. Abre os meus olhos. Nos revela que o Senhor é. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento.
aquele seu fundamento. Tu és, Senhor. Tu és, Senhor. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Se você puder e quiser emprestar a mão ao seu irmão, seria muito legal, muito simbólico, porque simboliza de fato o que é o reino de Deus. Não somos nós soltos, somos nós unidos, conectados, juntos, formando uma estrutura. É aí que o Senhor habita. É aí que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. É aí, é nessa consciência que abunda paz. É aí que você vai experimentar o poder de Deus. É aí que abunda a alegria. Aleluia. É aí que se estabelece a justiça do Senhor. É aí, é nesse lugar de unidade, é nesse lugar onde somos pedras da obra de Cristo, nos unimos, nos ajustamos. Meu irmão, eu lembro de Ana, que passou tanto tempo querendo um filho, querendo um filho, querendo um filho, querendo um filho. Deus não dava a ela pelos propósitos do Senhor. Até que um dia ela falou: Senhor, me dá um filho. Que eu percebi que aqui no templo está faltando gente para te servir, Senhor. Me dá um filho, Senhor, que esse filho vai ser uma pedra na tua obra. Me dá um filho, Senhor, que eu vou consagrar a Ti. Aleluia. Naquele mesmo dia o Senhor abençoou Ana. E ela logo engravidou. Aleluia. E ela cumpriu e trouxe o menino que ela queria tanto criar, ela trouxe. Imagina, você sonha em ter um filho. Quando você tem um filho, você vai levar para ser criado longe de você. A senhora vai ver o menino uma vez por ano. Ela disse: não, nada é meu, nem o que eu mais sonho é meu. Tudo é do Senhor, é para a glória dEle, é para o reino dEle. Eu nem teria se Ele não me desse. Tudo vem dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. E ela foi. E o texto fala que cada vez que ela ia lá visitar Samuel no templo, o sacerdote abençoava ela e dizia: que Deus te abençoe e te faça fecunda. E quando ela voltava, ela engravidava de novo. E teve mais 5 filhos. Tudo para a glória do Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. Quando o seu coração for dEle, estiver no reino dEle, estiver na obra dEle, estiver no que Ele quer, você vai experimentar o que só Ele pode te dar. O reino dEle é maior do que o seu reino, é maior do que o seu projeto, é maior do que o seu sonho. Creia nisso. Comece a pensar como a minha vida pode somar ao reino de Deus. O que Deus quer de mim. Pare de correr atrás tanto dos seus problemas e comece a pensar nos problemas que Deus coloca na sua frente para resolver, para ser uma bênção. Nesse santuário o Espírito de Deus se manifesta. Nesse santuário o poder de Deus se manifesta. Nesse santuário o Senhor habita, porque Ele não habita em templo feito por mãos humanas, mas Ele habita no templo que Ele mesmo faz, que somos nós, fundamentados em Jesus. Aquele que tem todo o poder. Não adianta você correr para lá, correr para cá. O poder está na mão de Jesus. O cetro está na mão dEle. Ele, por misericórdia, até às vezes, deixa a gente ali correr para lá, correr para cá. Mas é duro correr contra Ele. Ele falou a Saulo: Saulo, meu filho, que duro é para ti você me enfrentar. Aí Saulo se submete: não, eu quero ser parte da tua obra, Jesus. E o Senhor te convida hoje para ter essa consciência. Você é o servo de Deus na terra. Você é nação santa, é povo de Deus, é sacerdócio real. É isso que você é, mais do que qualquer coisa, mais do que sua profissão, mais do que sua família. Você é filho de Deus, servo de Deus. Você é do povo de Deus. E nós vamos anunciar as luzes dEle, as virtudes dEle, fazer a vontade dEle, e isso vai te satisfazer. Mas pastor, eu tenho tantos sonhos. Esse vai ser o seu maior sonho. Fica tranquilo, Ele vai te satisfazer.
Quando Jesus passou um dia pregando o evangelho e sem comer, trouxeram comida para ele. Ele falou em João capítulo 4, não, já estou satisfeito. E perguntaram: o que o Senhor comeu? Ele falou: eu comi algo que vocês não conhecem ainda. O que o Senhor comeu? Eu fiz a obra do meu Pai. E isso me alimenta. E você vai experimentar isso em nome de Jesus. Você vai experimentar a consciência de ser um servo de Deus. E isso não é só vivendo dentro da igreja, não. É onde você estiver. Lá no hospital, no escritório, na empresa, na família, você tem essa missão. Você está edificando o reino de Deus. Você está anunciando Jesus. Você está amando como Jesus. Você está estabelecendo os princípios do reino, os valores do reino, a visão do reino. E está glorificando ao Senhor, porque essa é a obra que Ele nos chamou para fazer. Crer nele sobre todas as coisas e glorificá-lo, fazendo a vontade dele na terra. Em nome de Jesus. Pai querido e amado, estamos aqui de mãos unidas. Eu quero também dar a mão aos meus irmãos, Senhor. Estamos aqui de mãos unidas para dizer: nos perdoe por tanto egoísmo e individualismo, por pensar tanto em nossos próprios projetos, que às vezes nada tem a ver com o teu projeto. É só vanglória, é só carência, é só cobiça. Tem misericórdia de nós, Senhor. Oh, tira todo o fundamento que não é o Senhor, Pai. Tira, Senhor, nos ajuda a fundamentar a nossa vida no Senhor. Nos perdoe, Pai, por tanto individualismo, tanta vontade de ser melhor. Não, Senhor, que sejamos pedras na Tua obra. Essa é a maior glória que podemos ter, Senhor. Ser pedras do que o Senhor está construindo. Ser parte do que o Senhor está construindo. Faz de nós, Senhor, essas pedras vivas. À medida que vocês vão se aproximando, disse Pedro, Deus vai usando vocês como pedras vivas no santuário que Ele está construindo. Oh, Senhor, queremos nos aproximar de Jesus e ser usados, Pai. Que a nossa vida tenha utilidade nas Tuas mãos. Que a nossa vida seja útil ao Senhor, para a Tua glória e para que em nós abunde a Tua presença. Queremos nos unir, Senhor, para construir uma obra em que o Senhor habite, em que o Senhor abunde, em que o Senhor se mova, em que o Senhor glorifique o Teu nome. O Teu nome é maravilhoso. E nós declaramos que Jesus é o nosso Rei. Não há outro Rei, não há outro Rei. Nós já temos um Rei. Nós somos súditos. Jesus é o nosso Rei. Em nome de Jesus, quem crê diz amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar para encerrar. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Cristo, nosso Senhor, comunhão e a consolação, a paz, e aproveitamos para orar por Israel, aquele povo a quem somos muito gratos, de quem recebemos uma herança tão maravilhosa. Que haja paz em Israel, que haja restauração, que o reino de Deus, que é paz, justiça e alegria no Espírito Santo, se estabeleça em Israel. E que também haja misericórdia para todos os palestinos, todos os envolvidos, que o sangue pare de ser derramado e que haja paz e restauração naquele lugar. E que nós sejamos, em nome de Jesus, testemunho de que é possível viver em paz, apesar das nossas diferenças. Que nós temos testemunhos para o mundo, que o Brasil, na sua diversidade tão grande, nós, a igreja brasileira, temos testemunho para o mundo de que é possível amar o diferente e construir juntos algo para a glória do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, te dê paz, te dê uma semana maravilhosa. Dê um abraço nessa pedra que está aí perto de você. Diga: venha, você é minha pedra. Você é minha pedra, tamo junto. Aleluia.